Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à quarta temporada do Eureka Podcast, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Gostaríamos de nos apresentar, eu sou Dantani Alves da Silva, sou aluno de graduação em Física aqui do departamento. E eu sou John Carvalho, mestrando em Matemática na UFMG. Somos os novos apresentadores do Eureka Podcast. Vamos continuar a explorar o universo das descobertas e inovações do Departamento de Física da UFMG. A cada episódio você vai conhecer um pouco mais sobre os professores, suas trajetórias acadêmicas e as pesquisas de ponta que estão sendo feitas aqui. Lembrando que seu espaço para física é aqui e o tempo é quando você quiser. Nosso convidado de hoje possui graduação, mestrado e doutorado pelo UFMG, além de ter realizado pós-doutorado na Universidade de Colômbia e na Universidade de Ludwig Maximilian, em Munique, na Alemanha. Atualmente ele é professor associado do Departamento de Física da UFMG e subcoordenador do INCT de Nanomateriais de Carbono. Suas pesquisas se destacam na área de Física da Matéria Condensada, com foco em propriedades ópticas e espectroscopia de materiais. Ele também atua em temas como nanomateriais, grafeno e outros materiais bidimensionais, desenvolvendo técnicas avançadas para aplicações biomédicas como diagnósticos moleculares. Estamos aqui com o professor Leandro Malardi Moreira. Professor Leandro, é um prazer tê-lo conosco no Eureka. Gente, bom dia. O prazer é todo meu. Então, professor, a gente gostaria de começar falando um pouco sobre a sua trajetória, assim, de início. Como que começou seu interesse por física, né? Seu interesse pela trajetória acadêmica, como que despertou essa vontade de se tornar um físico? Tá, então comecei, assim, a gostar de física no ensino médio, já nas primeiras aulas de física. Eu sempre gostei, assim, de parte de exatas, então, matemática. Então, eu comecei a me interessar por física já no ensino médio, nas primeiras aulas de física. Já gostava de matemática. E aí, acho que esse interesse veio naturalmente. Sempre gostei mais da área de exatas. Bom, e aí foi chegando a época de decidir carreira, fazer vestibular. E a primeira escolha foi por engenharia, não por física, né? Justamente, eu acho que talvez um receio recorrente de temer o futuro profissional, o que um físico faz. E a carreira de engenheiro já consegue vislumbrar melhor o seu futuro, né, vamos dizer assim. E aí acabei fazendo um ano de engenharia, e aí no final desse ano de engenharia eu falei, bom, eu acho que vou fazer vestibular para física, eu não quero ficar na engenharia. Então aí eu decidi fazer outro vestibular, fiz vestibular para física aqui na UFMG e passei. E aí foi isso. Aí eu continuei durante um tempo ainda fazendo engenharia. Quando eu comecei a iniciação científica em física, eu falei, não, eu vou deixar a engenharia de lado, o que eu gosto mesmo é física. E é isso. Professor, eu acho que isso é um comportamento comum de vários estudantes de física lá do departamento, inclusive, acredito eu, de qualquer graduação em física aqui espalhada pelo Brasil. E eu fiquei com dúvida na hora que você falou que você começou na engenharia e depois mudou para física e, no fim, você decidiu fazer física. Mas essa mudança inicial de prestar o vestibular, não, eu vou prestar o vestibular, aconteceu por algum motivo? Bom, o curso que eu estava fazendo de engenharia, eu acho que eu estava meio infeliz nele, assim, sabe? Sempre ficou pulga atrás da orelha, assim, se eu não devia estar fazendo física, que era o que eu gostava mais. Eu via os estágios da engenharia, não me chamava tanta atenção. E aí eu falei, bom, eu acho que vou fazer, eu acho que é o que eu quero mesmo. Eu compartilho desse sentimento que você tem. Inclusive, outra coisa é o apoio familiar, porque dado essa incerteza em seguir a graduação em física, que muitos dos estudantes passam no início da carreira, eu gostaria de saber de você qual que foi a opinião de seus pais quando você falou para eles, não, vou sair da graduação em engenharia e começar a física. Bom, eu tive um certo apoio, sabe? Acho que talvez principalmente da minha mãe. Então ela falou, não, se você acha que é isso que você quer, pode fazer, a gente te dá o apoio. Lógico, falando assim, bom, se algo der errado, você pode voltar atrás e fazer engenharia, né? Mas eu tive apoio, sim, tá? Então não foi nada dramático. Professor, e durante a sua graduação em Física aqui na UFMG, como é que foi sua experiência? Teve algum professor, disciplina ou evento marcante que despertou ainda mais o seu interesse pela área científica? Então, quando eu comecei, talvez no quarto período, tá? Nem foi em disciplina, não. Foi durante seminários do departamento. Aí eu assisti uma palestra, então, que me chamou a atenção, que foi uma palestra, eu acho que foi do professor Luiz Davidovich.
é um professor da UFRJ, hoje já aposentado. E aí me chamou muita atenção a parte de ótica. Então ele faz ótica quântica, sempre trabalhou nessa área. Mas aí acho que eu conheci ali talvez a parte inicial de ótica, sabe? E eu achei essa parte muito interessante. E acho que depois disso eu acabei tendo aulas de física do estado sólido com o Adujório, que aí ele sempre trazia problemas, assim, mesmo nas provas, trazia problemas que eram problemas atuais, bem da área, assim, de materiais de carbono que ele trabalha. Então a gente tinha um contato muito direto com, acho que, o que tinha de novo na época. Então não era só aquela disciplina, né, física do estado sólido da década de 70, década de 80, assim, mas tinha coisas novas que ele trazia. Então isso me despertou muito. Então, acho que foram duas coisas. Despertou mais no início na parte de ótica e depois na parte de matéria condensada, de materiais. E aí você começou a fazer iniciação científica, começou a ingressar na carreira da ciência? Como Isso. que foi? Iniciação científica, então, o primeiro contato que eu tive, nos primeiros períodos, eu não lembro muito bem ao certo, se era o segundo ou terceiro período, mas era bem no início. E aí eu fiz 6 meses de iniciação científica com uma professora chamada Regina, que era do departamento, e eu trabalhei com uma coisa que chamava biosorção. Então, era retirar materiais pesados de água através de matéria vegetal. Tá? Então, folhas, coisas assim. E ver como que era esse processo de absorção. Depois, eu fiz 6 meses e depois eu entrei em outra iniciação científica, que aí com o professor Franklin Matinaga, que aí foi na área de espectroscopia ótica. Então, utilizando laser para estudar propriedades de semicondutores. Então, você seguiu até o mestrado, fazendo essa pesquisa em iniciação científica, e ingressou no mestrado na mesma área? Como que foi essa transição entre a graduação e a pós-graduação para você? Tá, então, na iniciação científica, eu fiz, acho que ter sido 2 anos com o Franklin, e eu desenvolvi bastante na iniciação, assim, ficava no laboratório quase que o tempo todo. E aí, quando fui ingressar no mestrado, então eu ingressei no mestrado, então eu já tinha uma dissertação de mestrado já bem definida. Então eu continuei junto com o Franklin. Então acabou que o mestrado, bastante coisa já tinha sido feita na iniciação, e aí foi um desenvolvimento a mais no mestrado. Aí acabou que o mestrado, assim, foi interessante, eu acho que do ponto de vista experimental, porque o espectrômetro que a gente utilizava na época, ele teve um problema. Então ele queimou uma câmera, que é a câmera CCD que detecta a luz que a gente usa, bom, a parte central do espectrômetro. E aí o que foi interessante, porque eu, juntamente com outro aluno de doutorado, então a gente teve que pegar um espectrômetro que estava jogado no canto da sala, muito velho, um outro detector que era terrível, e colocamos para funcionar do zero. Então foi bem interessante. Aí teve uma parte de automatizar o sistema, tá? Uma parte de fazer um software simplesinho para conseguir trabalhar de novo. E aí algumas das medidas do mestrado acabou sendo feito ali. Então toda a parte de realinhamento óptico também a gente teve que refazer tudo. Então foi um aprendizado muito grande, assim. Apesar de ter dado um certo desespero, né? Porque a coisa quebrou no meio do caminho. Nossa. Mas foi interessante. A pós-graduação exige que a gente saiba gerenciar nosso tempo. Que a gente tenha essa capacidade de saber quando é a hora de começar a trabalhar, quando é a hora de parar de trabalhar. E aí eu queria saber como que você gerenciava isso, ainda mais que aconteceu todas essas adversidades que você acabou de dizer aí. Como que você gerenciava esse tempo? Você tinha coisas para fazer na sua vida pessoal, para além da pesquisa? Como que é esse gerenciamento? Porque é novo, né, para nós, quando a gente entra na pós-graduação. Não, com certeza. Demanda muito tempo, tanto fazer o mestrado, estar no laboratório, aprender coisas novas. Você tem diversas disciplinas, são disciplinas difíceis, exigem uma dedicação maior. E ao mesmo tempo você tem, né, sua vida pessoal, você quer ir conversar com os amigos, você quer ir tomar uma cerveja, você quer fazer diversas coisas, quer viajar. Eu acho que eu nunca deixei de fazer nada. Bom, algumas vezes quando a coisa realmente estava apertando, lógico que eu deixei de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer, mas nada muito que eu tenha uma lembrança assim, nossa, essa época foi terrível. E também eu acho que é importante você não ficar só ali no seu trabalho, 100% do tempo concentrado nisso é difícil. E realmente, às vezes, assim, a parte de saúde mental fica bem prejudicada. É importante saber dosar as coisas, saber parar, saber relaxar, fazer outras coisas fora da universidade, né? E aí você chegou no fim, escreveu a dissertação, defendeu, tentou o doutorado aqui na UFMG? Isso, aí eu tentei o doutorado. Então, a dissertação de mestrado eu defendi com 1 ano e meio. Foi um pouco antes, porque justamente eu já tinha uma grande parte feita durante a iniciação científica, então ajudou muito.
Então, defendi o mestrado e comecei o doutorado. Aí, no doutorado, eu decidi que eu queria mudar um pouco de tema. Queria trabalhar ainda com espectroscopia óptica, utilizando laser, mas eu queria mudar o foco. Então, em vez de trabalhar com semicondutores, eu queria trabalhar com outros tipos de material. E aí, eu fui trabalhar com o Marcos Pimenta, que trabalhou com diversos materiais, mas ele ficou muito, dizer assim, famoso por trabalhar com nanomateriais de carbono. Então, eu fui no grupo dele, conversei com ele, e aí decidi fazer o doutorado junto com ele e comecei trabalhando com nanotubos de carbono. Então, fazendo o que é chamado de espectroscopia Raman em nanotubos de carbono. E aí você, como a gente falou no início, você seguiu para o pós-doutorado. Professor Leandro, você fez 2 pós-doutorados no exterior. Como foram as suas experiências? Como é que foi sua adaptação cultural lá fora? No meu primeiro pós-doutorado, que foi logo depois do doutorado, então eu fui para a Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. E aí, essa experiência, assim, chegar num lugar que você não conhece ninguém, é bem, às vezes, dá um certo medo mesmo de como que vai ser as coisas. E ainda mais que é um país estrangeiro. Então, assim, eu falo inglês, mas meu inglês não é excelente, não é grandes coisas. E, então, assim, você chega num lugar e tem que resolver várias situações, desde moradia, desde abrir conta em banco e etc. Então, num primeiro momento, é um pouco assustador. Mas depois que você chega lá, as pessoas são receptivas do ponto de vista que é todo mundo de fora também. Então, as pessoas sabem como é, te ajudam. Então, isso foi legal. O trabalho que você desenvolveu lá, nesse primeiro pós-doutorado, tinha alguma relação com o trabalho que você defendeu no doutorado aqui no FMG? Tem. Aí, boa parte do meu doutorado foi trabalhando com material que é o grafeno. E aí, quando saí para o pós-doutorado, o Columbia era um dos lugares onde que a pesquisa em grafeno era mais relevante, assim, vários grupos trabalhando. Então, a escolha desse lugar foi porque tinha inúmeros trabalhos com grafeno, diferentes grupos. Então, fui para lá realmente para buscar isso. E o segundo pós-doutorado, como que começou isso? Aí, esse segundo pós-doutorado, ele foi mais recente, já como professor aqui no departamento. Foi uma bolsa, que é uma bolsa em conjunto da Fundação Humboldt, que é uma fundação alemã, junto com a CAPES. E aí, eles têm essa bolsa, que é uma bolsa de pesquisador experiente, que você pode ficar 3 meses no local durante 3 anos. Então, eu fiquei 3 meses na LMU, em Munique, 2021, 2022, 2023. E aí foi muito interessante. Então, por razões pessoais, assim, eu não queria fazer um pós-doc de 1 ano, ficando fora 1 ano do Brasil, mas 3 meses era uma coisa factível. Então, eu fui. Fiquei lá 3 meses. E aí já era um professor colaborador. E aí foi muito legal, foi muito produtivo, assim. E depois dos pós-doutorados que você fez, você iniciou a carreira como professor aqui na UFMG, em 2011. Como que foi essa experiência? Então, eu fiz acho que 2 anos de pós-doutorado em Colômbia, um pouco menos de 2 anos. E aí eu prestei concurso aqui, abriu um concurso aqui na UFMG. Eu acabei ficando em 3º lugar, eram 2 vagas, mas acabou que o segundo colocado decidiu ir para outro lugar. Então, acabei sendo chamado. E aí foi, assim, excelente, porque minha família é de Belo Horizonte, então é tudo de Belo Horizonte. Então, essa parte pessoal junto com o trabalho foi ótimo, assim. Um sonho realizado, né, professor? Aí você vê todo aquele receio que eu tinha antes de virar engenheiro ou não virar engenheiro, mas são muitos anos. Fez a escolha certa. São muitos anos de incertezas. Sempre, valeram a pena. Sempre se pergunta, mas será que era isso mesmo? Não é, mas acho que vai fazendo o que gosta para que as coisas vão encaixando. Houve uma mudança também, né? Porque antes, mesmo quando você já fazia o pós-doutorado, que você teve que praticamente comandar a sua própria pesquisa, ser um pesquisador quase que independente, para se tornar efetivamente professor da UFMG. Como que foi para você essa transição de sair de um bolsista, aluno, e transicionar para um professor efetivamente contratado numa universidade grande como a UFMG, num departamento tão importante como o departamento de física aqui? Talvez voltando até atrás. Quando eu estava na graduação, eu achava que o mestrado ia ser mais fácil, ia ser mais tranquilo, são menos matérias que você tem que fazer, mas aí você vê que a situação é oposta, é muito mais difícil. São poucas matérias, mas as matérias são muito mais difíceis, você tem que fazer uma dissertação. Aí você vai para o doutorado e fala, tem 4 anos para fazer uma tese, mais tranquilo. Não, também é pior ainda. E aí essas coisas todas vão te preparando. Você vai para o pós-doutorado, então você fala, agora é por minha conta. Então você que tem que achar qual que vai ser seu tema de pesquisa, você tem que se adequar ali naquele grupo para desenvolver as suas ideias. Então você já vira um pesquisador independente. Então, assim,
de certa forma, é mais difícil do que o doutorado. E aí isso tudo te prepara para quando você vai ser contratado. Então é isso que no concurso as pessoas querem saber. Bom, você é capaz de ser independente de pesquisa, de dar aula, de tudo. Então essa é a pergunta. E aí quando eu entrei como professor, você vem além daquilo tudo de pesquisa, assim, agora ainda tem que dar aula, ainda tem que fazer administração. No início é difícil, justamente porque você tem que preparar as aulas, até você conseguir dar uma aula assim, que seja no mínimo boa. Então demora tempo, demora muito trabalho. Eu acho que essa é o primeiro baque que você tem, né, quando vira professor. É porque a gente sabe que você é chefe do departamento de física da UFMG, e aí a dúvida surgiu justamente por causa disso. Eu queria que você falasse um pouco mais desse cargo administrativo que você ocupa, ainda assim dando aula e fazendo pesquisa. Para mim, é impressionante como que os professores, já conversei com vários professores, conseguem ter essa separação e administração do tempo. É no mínimo curioso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, eu acho que eu estou aprendendo, tá? Sobre a administração do tempo, porque realmente fica muito trabalhoso, né? Você ter que fazer todas essas funções e assumir uma função que demanda muito trabalho, que é o chefe do departamento. E aí tem que saber separar bem, né? Vou trabalhar, então tem uma série de problemas que vão aparecendo durante o dia, né? Que você tem que achar soluções rápidas, além de ter as coisas que têm que ser feitas, distribuição de encargo didático, a participação das comissões, a participação na congregação dos SECs, então, e são coisas que estão sempre lá. E além disso, vai aparecendo coisas diariamente que têm que ser resolvidas. Então é um desafio muito grande, assim, né? Eu estou aí como chefe desde março, ainda não acostumei, estou aprendendo ainda, mas está sendo interessante. É bom também a gente poder contribuir, né, de fato, para a universidade, porque a gente contribui, né, já com pesquisa, já com ensino, mas também trabalhar para a universidade de forma que você consiga poder fazer uma pequena diferença ali no futuro da universidade para coisas que você acredita também. Eu acho que isso é muito interessante. Perfeito, professor. Fico feliz de saber que você tem essa ideologia. É sempre gratificante saber que tem profissionais atuando, presentes dentro do departamento de física, que estão dispostos a melhorar o departamento cada vez mais. Me surgiu uma dúvida aqui que remete ao seu tempo lá de pós-doutorado. Eu queria perguntar para você se você ainda tem contato com o pessoal de lá, se você ainda tem seus amigos que você fez lá, se você tem contato com o orientador que você teve lá, o que eles representam para você hoje. Tenho contato, sim. Então, o meu supervisor de pós-doutorado, todo ano, da dia 1º de janeiro, ele manda um e-mail sempre, desejando Feliz Ano Novo, aí eu respondo, aí troca alguns e-mails. A última vez que eu encontrei ele pessoalmente foi só antes da pandemia, em 2019. Eu fui visitar ele, aí fiquei lá alguns dias. Tem contatos de outros que trabalham com ele atualmente, então assim, tem um certo contato, então tem um contato via essas pessoas. E tem os amigos da época, assim, que a gente compartilhou laboratório, compartilhamos sala, e aí a gente mantém contato até hoje. Tá? Então troca e-mails, sempre que é possível, a gente acaba encontrando em congresso internacional, então é bem legal. Se constrói uma família, né? Quase que no meio científico. Isso, justamente. Então, assim, esse professor supervisor, né, eles marcaram mas eu não podia, eles marcaram uma festa, né, que era chamaram todos os ex-alunos, ex-pós-doc dele, né, que era o aniversário de 60 anos dele. Então, vira mesmo uma família mesmo. Perfeito, professor. E para finalizar, tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Alguma coisa que a gente não falou? Bom, eu acho assim que essa pergunta assim, sobre a carreira, né? Então eu estou falando o meu exemplo aqui, mas acho que isso aí também, vamos dizer assim, depende muito do seu caminhar também, né? Não estou falando que o jeito que eu fiz que é o correto nem nada, né? Eu só quero falar assim que cada pessoa, né, vai descobrindo, né, na caminhada mesmo. Então nessa parte de graduação, mestrado, o que cada um decide é o certo para ela, né? Eu acho que não existe certo nem errado ali nesse processo de acadêmico que a gente tem. Bom, acho que é isso. E a todos os nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados na próxima semana do podcast Eureka, onde continuaremos a explorar mais um pouco sobre a pesquisa realizada pelo professor Leandro Malar de Moreira. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor Dr. Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues.
Roteiro escrito por D'Antoni Alice, Júlia Manata e John Carvalho. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras, Fafiche.